Felipe é o nosso mais jovem professor lá no ano de Upper e nosso colega de trabalho, irmão, expositor da Palavra de Deus. Isso é o que o qualifica para estar falando na frente do povo de Deus, só isso. Ele vai nos trazer a palavra agora, coloquemos o nosso coração, nossa mente e as nossas afeições, rogando que Deus nos fale nessa hora pela sua palavra. Irmãos, antes de ler com vocês o texto da palavra do Senhor, vos falar da parte dele, permitam-me apenas manifestar a minha gratidão e o privilégio de estar aqui com vocês nesta ocasião, quando vocês comemoram o 4º aniversário de organização. Para mim e para minha família é uma honra estarmos aqui, e honra maior ainda quando temos a oportunidade de abrirmos a palavra do Senhor e podermos refletir sobre aquilo que Deus deseja nos ensinar. Portanto, recebam minha gratidão pelo convite, do Mauro, do Jonatas. Recebam minha gratidão pela acolhida de vocês nesta manhã e esperamos em Deus, pela misericórdia dEle, que a nossa estadia entre vocês seja uma estadia proveitosa, de modo que nós possamos ouvir a voz do Senhor enquanto nós estamos aqui nesta manhã. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, versos 45 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52. Eu vou fazer a leitura desta passagem, bastante conhecida de todos vocês, e depois vamos refletir sobre os ensinamentos que ela nos traz. Marcos 6, a partir do verso 45 até o verso 52, a palavra do Senhor diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava
endurecido. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti que nós precisamos do Teu auxílio em todos os momentos da nossa vida. Mas, ó Deus, nós reconhecemos também que existem situações na nossa vida, ocasiões na nossa vida, em que nós precisamos de Ti de maneira toda especial. A nossa necessidade, a nossa dependência de Ti fica muito evidente. Este é um momento desse, Senhor, quando nós abrimos a Tua palavra, desejosos de ouvir a Tua voz. Quando isso acontece, ó Deus, a nossa necessidade do Senhor fica muito visível. Nós queremos reconhecê-la em primeiro lugar. E queremos, ó Deus, clamar-te encarecidamente. Que nos assistas nesta manhã, enquanto nós ouvimos a Tua voz. Que Tu assistas ao Teu servo, dando a ele clareza, poder, vindos dos altos céus, a fim de que a Tua palavra seja comunicada de forma poderosa e de forma clara aos meus irmãos nesta manhã. Assistas, ó Deus, aos meus irmãos, que haverão de ouvir a Tua voz, a fim de que eles recebam a Tua palavra, como convém àqueles que temem ao Senhor, como palavra do Senhor, como palavra vinda dos altos céus, que transforma o nosso coração. Dá, ó Deus, que nesta manhã de celebração, nós tenhamos também uma manhã de transformação na nossa vida, causada pela Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no período do Novo Testamento, uma das formas como os cristãos eram conhecidos era como aqueles que são do caminho. Os cristãos eram chamados como os do caminho. Por um lado, este apelido que foi dado aos cristãos, ele nos lembra uma particularidade dos cristãos do período primitivo. Nos lembra as viagens constantes que os cristãos primitivos faziam de lado a lado no Império Romano, levando o Evangelho, muitas vezes levado pela perseguição que os acometia. Mas, por outro lado, esse apelido que os primeiros cristãos receberam nos lembra também uma característica geral do povo de Deus. Como o reverendo Mauro já disse durante o período da liturgia, nós somos um povo que anda com Deus. Nós somos um povo que está andando com o Senhor. E essa nossa caminhada com Jesus Cristo, com Deus, é um tema que perpassa toda a narrativa bíblica. Foi, por exemplo, isto que aconteceu com Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, ele andou com Deus. Foi aquilo que aconteceu com Noé, a partir do mesmo capítulo, ele andou com Deus. Foi aquilo que aconteceu com Abraão, a partir de Gênesis capítulo 12, e foi aquilo que aconteceu com o povo de Israel no deserto do Sinai. Como nós vimos, eles andaram com Deus, guiados pela provisão do Senhor. Todos esses eventos do passado, de pessoas, de um povo que andou com o Senhor, na verdade são ilustrações daquilo que continua acontecendo hoje. O que é que continua acontecendo hoje? O povo de Deus continua andando com o Senhor. Nós estamos, portanto, andando com Deus. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer e tentar responder à luz desta passagem nesta manhã é: o que é que acontece conosco enquanto nós estamos andando com o Senhor? Que benefícios nós experimentamos quando nós estamos caminhando ao lado de Jesus? E eu creio, meus irmãos, que existem poucas relações na Bíblia que ensinam isso de modo tão vibrante, de modo tão poderoso, como a relação que Jesus tinha com os seus discípulos. Porque se é possível falar que alguém andou literalmente com Deus, nós poderíamos falar isso acerca dos discípulos de Jesus Cristo. Eles andaram
com o Deus encarnado. E os evangelhos nos ensinam que, à medida que os discípulos andavam com Jesus Cristo, preste atenção nas 3 lições desta manhã dadas antecipadamente. Primeiro, eles foram guiados por Deus. Segundo, eles contemplaram a glória de Deus. E em terceiro lugar, eles cresceram ao mesmo tempo em que eram confrontados com a sua necessidade constante de Deus. São essas 3 coisas que eu gostaria de mostrar a vocês nesta manhã, enquanto exponho a passagem que acabamos de ler. Em primeiro lugar, o texto de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52, nos ensina que enquanto nós caminhamos com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nós somos guiados por Deus. Se você der uma olhada no verso de número 45, o verso que inicia a passagem que estamos analisando, você vai perceber que Marcos diz que Jesus compeliu os discípulos para que eles embarcassem e passassem para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Este verbo que Marcos usa aí, o verbo compeliu, é um verbo bastante importante. Porque quando Marcos usa este verbo, o que ele está querendo nos mostrar é que Jesus se separou propositadamente dos discípulos naquela ocasião. Jesus compeliu, Jesus insistiu com os discípulos que eles fossem à frente dele. E a pergunta que fica é, por que Jesus fez isso? Por que Jesus insistiu com os discípulos que eles se separassem dele e fossem à frente dele naquela ocasião? O verso 46 do texto que lemos nos dá uma pista. Em primeiro lugar, ele diz que Jesus fez isto para orar. Jesus se separou dos discípulos naquela ocasião para orar. Irmãos, prestem atenção. Jesus orava. E se Jesus orava, se ele sendo Deus fazia isso, muito mais também nós que não somos Deus devemos fazer. Agora, o que mais me chama a atenção é por que Jesus foi orar? Marcos não nos diz isso. Mas o texto paralelo de João, que está lá no capítulo 6, nos diz de maneira clara qual foi a razão pela qual Jesus se separou dos discípulos para orar nesta ocasião. Nos versos 14 e 15 de João 6, nós lemos o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Depois de um milagre que Jesus realizou, as pessoas então reconheceram a divindade de Jesus. E preste atenção no que diz o verso 15 de João 6. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, a fim de orar. Você prestou atenção no que João nos diz aqui no capítulo 6? Ele nos conta que essa retirada de Jesus para a oração naquela ocasião aconteceu motivado por um momento de aparente sucesso, num momento de profunda popularidade. E por que é importante considerar isso? Porque nós costumamos orar mais quando nós estamos vivendo momentos difíceis. E nós costumamos orar menos quando todas as coisas estão bem conosco. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos a ilusão de que é somente em momentos de dificuldade que nós precisamos de Deus. Nós temos a ilusão de que é só quando as coisas estão indo mal para nós que então Deus nos é necessário. Mas Jesus agiu de modo diferente. Jesus orou em momentos difíceis, como no Getsêmani, por exemplo. Mas nesta ocasião, Jesus está colocado diante de uma situação que revela o seu sucesso, a sua popularidade ministerial. As pessoas queriam declarar o rei, mas Jesus resolve retirar-se diante dessa situação, para orar.
Sabe o que é que isso significa, irmãos? E ensina para nós, em primeiro lugar, fazendo um grande parêntese no nosso primeiro ponto, que nós precisamos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Jesus fez isso para mostrar para nós que nós precisamos de Deus quando tudo vai mal, mas nós continuamos precisando de Deus quando tudo nos vai bem. Nós precisamos de Deus quando nós estamos doentes, mas nós continuamos precisando de Deus quando nós temos saúde. Nós precisamos de Deus quando todo mundo está falando mal de nós, mas nós continuamos precisando de Deus quando as pessoas estão falando bem de nós. Você precisa de Deus quando você vai mal numa prova, mas deixa eu dizer uma coisa, você continua precisando de Deus quando você vai bem numa prova. Você precisa de Deus quando você está desempregado e quando você está sem dinheiro, mas não se iluda, você continua precisando de Deus quando os seus negócios vão bem e quando você fica rico. Nos dias maus, nós precisamos de Deus para desfrutar o consolo, a segurança, a esperança que só podem proceder dele. Mas nos dias bons, nós precisamos de Deus para que nós não sejamos seduzidos pelo orgulho do nosso coração, para que nós não passemos a pensar de nós mesmos além do que convém, e para que não comecemos a trilhar um caminho que, segundo a Escritura, lá no livro dos Provérbios, nos conduzirá para onde? Para a ruína, para a perdição. Então, qual foi a primeira razão pela qual Jesus resolveu separar-se dos discípulos naquela ocasião? Em primeiro lugar, ele resolveu separar-se para orar. E ele fez isso num momento em que o seu ministério alcançava alto grau de popularidade. Mas o texto nos mostra que Jesus fez isso não apenas porque ele desejava orar, mas porque ele estava guiando os seus discípulos, conduzindo a vida dos seus discípulos, preparando-lhes mais uma oportunidade. Eu disse a vocês que o verbo que Marcos usa no verso 45 é um verbo importante. Jesus compeliu, Jesus ordenou, Jesus insistiu com os seus discípulos para que eles fossem à frente dele. O que Marcos deseja nos mostrar quando ele usa este verbo não é apenas que Jesus tinha o interesse de que seus discípulos fossem à frente dele, mas que esse interesse de Jesus se explica pelo fato de que Jesus é Senhor. Jesus é aquele que governa a história, Jesus é aquele que controla a história, e não há como entender, portanto, a insistência de Jesus com os discípulos nesta ocasião, senão com a insistência daquele que possui um plano e que deseja ver o seu plano cumprido na vida dos seus discípulos. Por que é que Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem à frente dele? Por que é que Jesus disse, olha, vão à minha frente, nós vamos nos separar nesse momento? Porque Jesus estava conduzindo a vida dos seus discípulos, colocando-lhes em mais uma oportunidade de aprendizado. Mas o que é mais significativo, irmãos, nesta passagem, do fato de que Jesus está guiando a vida dos discípulos, é que a situação para a qual Jesus conduz os discípulos nessa ocasião não é uma situação confortável. Quando Jesus ordena que os seus discípulos fossem à frente dele e atravessassem o mar, Jesus estava colocando os seus discípulos voluntariamente no meio de uma tempestade. E não é demais lembrar que esta não é a primeira, mas é a segunda vez que Deus coloca os discípulos nesta situação. Se você der uma olhada depois em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41, você vai ter o primeiro episódio em que Jesus guiou os seus discípulos para uma situação parecida com essa, na qual ele guia nesta ocasião. Por que é importante nos atentarmos para este fato? Porque uma das perguntas retóricas que nós mais fazemos quando nós estamos passando por situações desconfortáveis é: por que isso está acontecendo comigo? Quando nós adentramos num momento de tribulação, num momento de tempestade, uma das perguntas que nós mais fazemos, e geralmente nós não encontramos resposta, é por quê?
Por que esta enfermidade? Por que esta dificuldade no relacionamento com os meus filhos? Por que o desemprego batendo a minha porta neste momento? Quando nós nos atentamos para este fato, nós percebemos que a passagem que nós estamos analisando hoje nos ajuda a responder perguntas como estas. E ela faz isso, ensinando-nos que quando nós caminhamos com Jesus, nós somos guiados por Ele. E isso, irmãos, é verdade para circunstâncias agradáveis que nós experimentamos, mas é também verdade para situações desagradáveis que nós experimentamos. É verdade para situações confortáveis que nós experimentamos, mas é também verdade para situações desconfortáveis que nós experimentamos. O que eu quero que você perceba é que a tempestade enfrentada pelos discípulos naquela noite não aconteceu por acaso. Ela não foi simplesmente o resultado das condições climáticas daquela região. Ela foi resultado da boa mão de Jesus Cristo, que estava guiando os discípulos, dando-lhes mais uma oportunidade. Um dos meus hinos preferidos do Inário Novo Cântico, você vai perceber que eu tenho uma personalidade bastante melancólica neste momento, é um hino que diz assim em uma das suas estrofes: não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas, possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com imenso amor. O que é que esta história bíblica nos ensina em primeiro lugar? Nos ensina que quando nós caminhamos com Jesus Cristo, nós somos guiados por Ele. E nos ensina que tanto as situações confortáveis de nossa vida, quanto as situações desconfortáveis da nossa vida, são criadas pela mão do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, a fim de nos dar uma oportunidade de conhecer. É com isso que tem a ver a segunda lição desta passagem. Nós já aprendemos que quando nós somos guiados, ou quando nós caminhamos com Jesus Cristo, nós somos guiados por Ele. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer depois desta é: com que objetivo Jesus nos guia? Para quê? Qual é a finalidade do fato de sermos guiados, ou de Deus ao guiar o seu povo pelas diversas situações da sua existência? A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesta passagem é que caminhando com Jesus Cristo, nós contemplamos a sua glória. Em primeiro lugar, quando nós caminhamos com Jesus Cristo, nós somos guiados por Ele. Em segundo lugar, quando nós caminhamos com Jesus Cristo, nós contemplamos a sua glória. Qual foi o objetivo de Jesus ao conduzir os discípulos à tempestade naquela noite? O verso de número 48, se você está com a Bíblia aberta, dê uma olhada aí, verso número 48, diz-nos que em algum momento entre as 3 ou 6 horas da manhã, esse é o significado de quarta vigília da noite, em algum momento entre 3 e 6 horas da manhã, quando Jesus viu que os seus discípulos estavam em apuros, ele começou a caminhar em direção a eles por sobre as águas. Jesus realizou um milagre naquela ocasião. E no mesmo versículo, verso número 48, nós temos aquela que, na minha opinião, é a mais bela e a mais significativa afirmação desta passagem. Marcos diz assim, na nossa tradução: e queria tomar-lhes a dianteira. Mas literalmente o que Marcos está querendo dizer aqui é, verso 48, que Jesus, vendo os discípulos em dificuldade a remar, veio ter com eles andando por sobre o mar, e preste atenção em como seria melhor, a mais literal tradução desta frase, e estava resolvido em passar por eles. Esta é a frase mais bela desta passagem, na minha opinião. Talvez nós não percebamos isso a princípio,
Porque nós temos a tendência de interpretar esta frase apenas geograficamente, como se Marcos estivesse dizendo que Jesus entrou no mar andando sobre ele e quisesse então ultrapassar o barco dos discípulos lá no meio do mar. Certamente esse é parte do significado daquilo que Marcos está dizendo. Jesus desejava ser visto pelos discípulos e para isso ele precisava entrar no ângulo de visão deles. É isso também o que Marcos está dizendo. Mas irmãos, esse não é o significado completo desta expressão. O pano de fundo do Novo Testamento é o Antigo Testamento. E se você conhece as histórias do Antigo Testamento, você certamente se lembra da experiência de revelação que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Foi logo depois daquele episódio do bezerro de ouro. O povo havia envolvido-se com a idolatria. E o livro do Êxodo diz que Deus se irou contra o povo, Deus se indignou contra o povo por causa da idolatria dele e declarou solenemente que não andaria mais com o povo de Israel. Eu não vou mais andar com esse povo. Então diz o texto, lá no Êxodo capítulo 33, que Moisés intercede pelo povo. Moisés vai à presença de Deus e diz: Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Nós não queremos sair se o Senhor não nos acompanhar. E o texto diz que Deus ouviu a intercessão de Moisés. E diz mais, diz que Deus atendeu a oração de Moisés, afirmando que ele, Moisés, havia achado graça diante dos olhos de Deus. Deus diz: olha, eu ouvi sua oração, Moisés. Você achou graça diante dos meus olhos. Aí Moisés se empolgou. Moisés se empolga e faz aquele pedido atrevido. Êxodo capítulo 33, 18. Rogo-te que me mostres a tua glória. Já que eu achei graça diante dos teus olhos, Moisés olha para Deus e diz: então me mostra a tua glória. E preste atenção na resposta de Deus a Moisés, nos versos 19 a 23, no capítulo 33 de Êxodo. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado adiante de ti. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, a linguagem de Marcos é a linguagem do Êxodo. Quando Marcos diz que Jesus estava determinado a passar por eles, o que Marcos está dizendo não é só que Jesus queria ultrapassar geograficamente o barquinho onde estavam os discípulos. O que Marcos está dizendo é que Jesus estava disposto a naquela noite revelar a grandeza dele àqueles homens. Ele estava disposto a mostrar a beleza de Deus àqueles homens. Ele estava disposto a levá-los ao conhecimento da sua real identidade. Foi para isso que Jesus colocou os discípulos naquela ocasião, na noite do mar. Para que ele pudesse revelar a eles quem ele era, através daquela circunstância difícil na qual ele mesmo lhes havia colocado. E foi exatamente isso que o texto diz que Jesus Cristo fez. A partir do verso número 49, o texto diz que quando os discípulos viram alguém andando sobre o mar, o que eles pensaram que fosse? Um fantasma. E eles começaram a ficar desesperados, eles começaram a gritar, eles ficaram aterrados, diz Marcos. Ficaram inquietos, ficaram perturbados. E então, preste atenção, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, Jesus apresenta verbalmente, Jesus apresenta com palavras a sua identidade divina. Ele diz assim aos discípulos naquela noite: coragem, sou eu, não tenho medo. Qual é mesmo o pano de fundo do Novo Testamento? O Antigo Testamento.
Se você considerar mais uma vez quando ler esse versículo, então você poderá perceber que sou eu não é apenas uma fórmula de identificação pessoal comum. Quando Jesus diz aos discípulos naquela noite, sou eu, ele não está apenas usando uma fórmula de identificação pessoal comum, ele estava usando o modo como Deus se revelou a Moisés quando ele perguntou o seu nome. Você se lembra do mesmo episódio anterior à vida de Moisés? Ele estava sendo chamado para ir ao Egito tirar o povo de lá. E aí então ele olha para o Senhor Deus e diz, Senhor, quando eu chegar lá, eles vão me perguntar quem foi que me mandou para falar com o faraó, para tirar o povo do Egito, o que eu vou dizer para eles? E aí então diz, Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quando Jesus Cristo no meio do mar disse aos discípulos, coragem, sou eu, não tenham medo. O que ele estava fazendo era mais do que usar uma forma de identificação. O que ele estava fazendo era revelando a sua identidade divina aos seus discípulos. Qual foi, portanto, o objetivo de Jesus ao guiar os discípulos à tempestade naquela noite? O objetivo de Jesus Cristo é muito claro. O objetivo dele foi mostrar-lhes a sua glória, revelar-lhes a sua identidade, mostrar-se como Deus. Irmãos, esse também é o objetivo de Deus ao guiar a nossa vida. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Isso significa que a nossa vida, ou na nossa vida, as nossas vitórias e as nossas derrotas, os nossos sorrisos e as nossas lágrimas, as circunstâncias confortáveis e as desconfortáveis da nossa existência, têm todas elas um único objetivo final. Qual é o objetivo final? Revelar-nos a glória de Deus, mostrar-nos quem Deus é. E ainda que de maneira diferente, cada fato da nossa existência revela-nos a Deus quando nós estamos andando na presença de Jesus Cristo. Os muitos dias de saúde são oportunidades para que nós vejamos a glória de Deus. Você devia ficar impressionado, não quando tem alguma enfermidade, mas com o fato de que os seus dias de saúde nesse mundo vivendo debaixo da ira de Deus são infinitamente maiores do que os dias em que você fica doente. Os muitos dias de saúde são oportunidades para que vejamos a bondade de Deus. Mas, irmãos, não é diferente com os dias de enfermidade. Eles também servem para descortinar diante de nós a beleza do nosso Senhor. Talvez você diga, sim, eu sei, pastor. Quando a enfermidade é curada, aí nós vemos então a beleza de Deus por trás do poder dele sobre a enfermidade, verdade? É isso mesmo. Nós podemos ver a beleza de Deus através da execução do poder dele curando a nossa enfermidade. Mas a glória de Deus não deixa de ser vista por quem está caminhando com Jesus Cristo, mesmo que a enfermidade não seja curada. Nesses casos, a beleza de Deus continua sendo descortinada diante de nós através da manifestação do amor e do cuidado dele para conosco quando nós sofremos diante de uma enfermidade. O nascimento dos nossos filhos, os dias bons de relacionamento com eles são oportunidades para que nós vejamos a glória de Deus. Dias como esses, dias bons de relacionamento com os nossos filhos, nos fazem experimentar a harmonia relacional que o Pai, o Filho e o Espírito Santo experimentam no contexto da Trindade Santíssima. E nós vemos a glória de Deus quando nos relacionamos bem com os nossos filhos. Mas o mesmo pode ser dito das dificuldades que enfrentamos no relacionamento com eles. Nós vemos a glória de Deus
Quando, por meio das lutas, nós e os nossos filhos somos expostos à idolatria. E nós então podemos converter ambos o coração uns aos outros. E ambos o coração ao nosso Deus. A glória de Deus não se mostra apenas nos dias de relacionamentos agradáveis no meio de nossa família. Mesmo os dias difíceis servem para revelar a bondade de Deus. O trabalho é uma oportunidade para que vejamos a glória de Deus. Quando as portas de emprego nos são abertas para o desenvolvimento da nossa vocação e nós adquirimos o nosso sustento com o suor do nosso rosto, nós então contemplamos a bondade do Senhor. Mas não é diferente. Quando a crise nos acomete, nós então ficamos desempregados. Quando isso acontece, também se abre diante de nós uma oportunidade de contemplar a beleza de Deus, pela percepção mais nítida de que é Deus quem cuida de nós, e não a força do nosso próprio braço. Quando Deus nos coloca numa situação difícil relacionada ao nosso emprego, ao nosso trabalho, o que Ele está fazendo é nos dar uma oportunidade de aprender aquilo que ensina o profeta Jeremias: maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, o seu Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que quando nós andamos com Jesus, cada acontecimento de nossa vida é uma oportunidade para que nós vejamos a beleza de Deus. Cada acontecimento da nossa vida é uma oportunidade para que enxerguemos a glória do nosso Senhor. Talvez no fundo do seu coração você esteja pensando assim: se Jesus é meio exibido, não é não? Conduzir a minha vida, criar situações difíceis e tempestades para mim, com o único propósito de se revelar, ou seja, de mostrar para mim e para os outros quem Ele é. Esse Jesus é meio exibido, né? Não, é demais fazer isso, não? Deixa eu dizer uma coisa: se esta é sua indagação, nós temos muito que conversar. Nós podemos fazer isso posteriormente via redes sociais, pode pegar meu telefone aí com o Reverendo Mauro, pode conversar com ele também. Se essa é a sua indagação, nós temos muito que conversar. Mas eu creio que há algo que talvez você já deva saber nesta manhã. É que seria demais se nós estivéssemos falando de um homem qualquer. Mas nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem que ao mesmo tempo é Deus. E que ao se revelar a nós, não revela-nos apenas um homem qualquer, revela-nos o próprio Deus. E preste atenção, ao fazer isso, sacia a nossa alma por completo, porque nos oferece aquilo que nós fomos criados para ter, que é o conhecimento de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que você não deveria ver Jesus Cristo como um homem exibido. Você deveria ver Jesus Cristo como um homem que ama você, que ao colocar você mesmo em situações difíceis para revelar-se a você, está dando a você aquilo de que você mais precisa, que é a oportunidade de conhecer ao Senhor, o seu Deus. Jesus Cristo não é, portanto, alguém exibido. Ele é amor. Ele nos ama. E é por isso que Ele nos coloca em meio a tempestades algumas vezes, a fim de que nós conheçamos a beleza dEle, que em última instância é a beleza de Deus. Que Jesus é amor ficará claro na terceira lição da mensagem desta manhã. Em primeiro lugar, nós aprendemos nesta passagem que quando nós caminhamos com Jesus, nós somos guiados por Ele. Às vezes, por situações difíceis, mas somos guiados por Ele em todas as circunstâncias da nossa vida. Em segundo lugar, nós aprendemos que quando nós andamos com Jesus, nós vemos a sua glória. O propósito final de Jesus ao nos guiar e ao criar circunstâncias diferentes para a nossa vida é revelar-nos a sua beleza, é mostrar-nos quem Ele é.
Em terceiro lugar, esta passagem nos ensina que enquanto caminhamos com Jesus, nós crescemos na fé, ao mesmo tempo em que somos confrontados com a nossa constante necessidade de Deus. Eu vou repetir. À medida que nós caminhamos com Jesus, nós crescemos na fé, ao mesmo tempo em que somos confrontados com a nossa constante necessidade de Jesus. Como é que termina essa história? Aí no verso de número 51. O texto diz que, depois de ter se revelado aos discípulos, Jesus subiu no barco junto deles e o vento se acalmou. Essa é uma expressão importante. Quando nós lemos essa expressão, nós nos lembramos imediatamente do evento anterior, lá de Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Esse verso ou essa expressão, o vento se acalmou, é importante, porque ela nos revela que no que diz respeito à ação de Jesus, ambos os eventos foram iguais. Ou seja, em Marcos capítulo 4, Jesus coloca os seus discípulos no meio de uma tempestade, no meio do mar. E o que é que ele faz? Um milagre. Ele acalma a tempestade. Agora em Marcos capítulo 6, Jesus coloca os discípulos de novo no meio de uma tempestade. E o que é que Jesus faz? Mais uma vez, Jesus faz um milagre. Ele acalma o mar. Em termos da ação de Jesus, ambos os eventos são iguais. Jesus intervém, um milagre acontece e a tempestade é acalmada. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Será que o mesmo pode ser dito da reação dos discípulos? Ou seja, se nós considerarmos o evento de Marcos 6 junto com o evento de Marcos 4, a reação dos discípulos à ação de Jesus é igual ou é diferente? Qual foi a reação dos discípulos ao final do primeiro episódio? Vocês se lembram? Ao final do primeiro episódio, diz o verso 41 de Marcos 4, que os discípulos estavam com medo e confusos. Essa foi a reação. Quando Jesus pronunciou aquelas palavras de ordem ao mar para que o mar se acalmasse, acalma-te, emudece. Os discípulos, diz o verso 41 de Marcos 4, possuídos de grande temor. Isso é interessante, né? O que a gente espera ouvir é diferente, não é? Se Jesus vai lá e exerce a autoridade dele sobre aquilo que antes lhes trazia medo, o que a gente esperava que os discípulos fizessem? E viveram felizes para sempre. Mas não é isso que vemos. O que nós vemos são discípulos com mais medo do que eles estavam antes, e dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No final do primeiro episódio, portanto, os discípulos estavam confusos e com medo. E agora no final do segundo episódio, qual foi a reação dos discípulos nessa segunda ocasião? Em primeiro lugar, perceba que num certo sentido ela foi uma reação diferente. Talvez você esteja dizendo: como é que você está vendo isso aqui? Não está aí mesmo, está em Mateus, ok? A narrativa de Mateus é que nos deixa isso claro. Mateus diz, lá no capítulo 14, verso 33, que quando Jesus entrou no barco, aqueles que lá estavam o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Os discípulos, portanto, reconheceram a divindade de Jesus. E o texto paralelo de Mateus, relatando o mesmo acontecimento, diz que eles se prostraram diante de Jesus em adoração. A reação dos discípulos foi diferente. Antes eles estavam perguntando: quem é este? Agora eles já estão dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas em outro sentido, a reação dos discípulos foi idêntica. E Marcos deixa isso claro, ao afirmar aí nos versos 51 e 52, que eles ficaram atônitos, porque eles não haviam entendido o milagre dos pães e estavam com o coração endurecido.
Parece haver uma contradição entre Mateus e Marcos aqui. Aqueles críticos do cristianismo adoram textos como esses, paralelos dos evangelistas. Parece que há uma contradição aqui. Mateus diz que os discípulos responderam em adoração. Marcos diz que eles responderam com o coração cheio de temor. Mas não há nenhuma contradição aqui. É que Mateus narra o que os discípulos fizeram, a ação deles. Marcos narra o modo como eles fizeram isso. Mateus tem os olhos naquilo, na realidade exterior, naquilo que os discípulos fizeram. Eles se prostraram e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas Marcos descreve qual era o estado do coração deles quando eles fizeram isso. Eles fizeram isso com o coração ainda regado por dúvidas e inquietações. E preste atenção, meus irmãos. É exatamente o produto dessas informações aparentemente contraditórias de Mateus e Marcos que nos interessa quando nós consideramos esse terceiro ponto da mensagem. Porque quando nós consideramos essas duas informações aparentemente contraditórias, nós aprendemos que elas dizem duas coisas a respeito dos discípulos e que também nos dizem respeito. A primeira é que à medida que nós andamos com Jesus, nós somos guiados por Ele, nós vemos a sua glória, nós crescemos espiritualmente, nós crescemos na fé. Os discípulos de Marcos 6 são diferentes dos discípulos de Marcos 4. Os de Marcos 4 ainda perguntam: quem é este? Os de Marcos 6 já não fazem mais essa pergunta. Eles cresceram no conhecimento de Deus. Eles cresceram à medida que foram caminhando com Jesus. Eles agora já sabem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ao mesmo tempo, embora mais crescidos à medida que caminhamos com Deus, nós continuamos em certa medida as mesmas pessoas que sempre fomos. Os discípulos de Marcos 6 são exatamente os mesmos discípulos de Marcos 4. Ou seja, eles já estão mais crescidinhos, mas continuam com o coração temeroso. Eles já aprenderam um pouco mais, mas eles continuam com a fé inconstante. Eles já têm mais informações sobre quem Jesus Cristo é, mas eles continuam com a dúvida no coração capaz de fazer com que eles passem rapidamente da convicção à incerteza, como de fato aconteceu. Eu não sei se você se lembra, mas Marcos omite um acontecimento importantíssimo deste dia na sua narrativa. Mas nós tomamos conhecimento deste episódio através da pena de Mateus, o primeiro evangelista. Mateus nos conta que depois que Jesus se apresentou aos 12 no meio do mar, um dos discípulos desafiou a Jesus, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Você lê isso lá em Mateus capítulo 14, verso 21. E Mateus diz que Jesus permitiu. E Jesus convidou aquele discípulo, Pedro, dizendo: venha andar na minha direção, venha andar comigo. E então Pedro, diz Mateus, saiu do barco, andou sobre as águas. Essa afirmação é importante. Pedro andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Seria ótimo se parasse, mas não para. Mateus disse: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e puxou para cima. Irmãos, por que esse acontecimento, omitido por Marcos, mas narrado por Mateus, é importante? Porque ele é altamente ilustrativo da lição final que nós estamos aprendendo. Pedro
é a encarnação dessas duas verdades mencionadas por essa terceira lição. Por um lado, ele deseja ser como Jesus. Ele deseja a companhia de Jesus. Ele deseja fazer aquilo que Jesus faz e ele consegue. Caminhar com Jesus o havia feito crescer. Por outro lado, Pedro possui um espírito vacilante. Olhos que ainda sofrem com a tendência de se voltarem para as circunstâncias e se desviarem de Jesus. Esse episódio na vida de Pedro ilustra o fato de que, se por um lado é verdade que andando com Jesus nós somos transformados de glória em glória à imagem dele, por outro, nós continuamos sendo aquilo que sempre fomos. Pessoas de ânimo duvidoso, de fé trôpega, de coração inconstante, vivendo debaixo do risco de tirarmos os olhos do nosso Senhor. À medida que caminhamos com Jesus Cristo, nós crescemos na fé. Mas é importante, à medida que crescemos na fé, mantermos a consciência da nossa dependência de Deus. Eu creio que há duas razões finais, fundamentais, pelas quais nós devemos considerar com seriedade este acontecimento na vida de Pedro e essas lições que nós estamos aprendendo no último ponto aqui. A primeira delas é que nós muitas vezes lemos a Bíblia na busca de heróis, enquanto na verdade a história bíblica possui apenas um herói. Todos os personagens da Bíblia, por maiores feitos que tenham realizado, eram homens como nós, sujeitos às fraquezas às quais nós estamos sujeitos, pecadores como nós, falhos como nós, imperfeitos como nós. Na Bíblia só existe um ato de heroísmo. E o ato de heroísmo na Bíblia está na entrega sacrificial de Deus em Cristo, que é suficiente para transformar pecadores como nós e nos habilitar a ser como Ele é. Esse é o ato de heroísmo da Bíblia. Deus sacrificando-se em Cristo em nosso lugar, para que nós possamos ser como Ele é. Essa é a primeira razão pela qual eu creio levar essas lições a sério é importante. Mas há uma segunda razão. É que na maioria das vezes, nós que vamos ficando crentes velhos, de 4 anos, temos a ideia de achar que quem precisa de Jesus são os outros. Ou seja, nós temos a tendência de achar que nós já estamos na igreja, nós já estamos vivendo a nossa vida espiritual. Quem precisa de Jesus são aquelas pessoas que estão fora da igreja, aquelas pessoas que não são convertidas. Irmãos, é verdade. Essas pessoas precisam de Jesus, mas solenemente, deixe-me declarar a você nesta manhã, não é verdade que são apenas estas pessoas que precisam de Jesus Cristo. O grito de salvação desta história não foi dado por alguém que não conhecia Jesus. O grito por salvação dessa história foi o grito de um discípulo. O grito de alguém que já estava caminhando com Jesus Cristo. E sabe o que isso mostra para nós? Mostra, assim como Jesus orando naquela noite, que nós não precisamos de Jesus apenas uma vez na vida. Nós não precisamos de Deus apenas uma vez na vida. Nós precisamos de Deus a todo instante. Nós precisamos de Jesus a todo momento. Nós precisamos que Jesus nos salve diariamente da debilidade da nossa fé, das artimanhas de Satanás, do risco de sermos governados pela maneira de pensar desse mundo, dos enganos do nosso coração. Nós carecemos de Jesus. Por mais grandinhos que possamos estar ficando na nossa carreira cristã e na nossa vida espiritual, nós precisamos
constantemente do auxílio e da graça de Deus na nossa existência. Quem somos nós? Quem é a Igreja Presbiteriana de Barra Funda? É um povo que anda com Jesus Cristo. Nós somos um povo que anda com Deus na pessoa do seu Filho. E o que nós aprendemos sobre a nossa caminhada com Deus, sobre a nossa caminhada com Jesus nesta manhã? Nós aprendemos que enquanto nós estamos caminhando com Jesus, nós somos guiados por Ele. Por situações, ora confortáveis, ora desconfortáveis, ora alegres, ora tristes, mas que tornam-se sempre oportunidades para que nós vejamos a glória de Deus. E nós aprendemos finalmente que quando nós vemos a glória de Deus no caminho, nós crescemos espiritualmente. A nossa fé é fortalecida, mas devemos nos lembrar ao mesmo tempo que continuamos sendo as mesmas pessoas de antes. Somos confrontados pelas situações para as quais Deus nos guia, com a verdade de que dependemos sempre do amparo e do cuidado de Jesus Cristo. O que faremos nós durante esse dia depois de ouvirmos essas três verdades? Primeiro, eu creio que isso aqui te dá razão para louvar a Deus com muito mais vigor depois de ouvir essas coisas. Sabe por quê? Porque ninguém caminha com Jesus porque é bom. Os discípulos caminhavam com Jesus porque eles foram o quê? Chamados para isso. Nós caminhamos com Jesus por quê? Porque somos bons, melhores do que os outros. Por que Jesus escolheu a nossa companhia? Porque Ele é um Deus gracioso. Ele nos chamou. Você, depois de ouvir essas mensagens, tem razão para louvar a Deus, para agradecer a Deus pelo chamado que Ele fez para que você pudesse caminhar com Ele. Louve ao Senhor, portanto, esse dia. Adore o Senhor durante esse dia. Agradeça ao Senhor durante esse dia pelo fato de Ele ter chamado você para caminhar com Ele. Segundo, continuemos nos esforçando para caminhar com Jesus. Uma vez chamados por Jesus e recebendo vida por meio do Espírito Santo, agora nós temos algo a fazer. Somos nós que caminhamos, óbvio, debaixo do amparo que Jesus Cristo dá, debaixo da graça que Jesus Cristo oferece, mas nós andamos. Então devemos nos esforçar para continuar andando na companhia de Jesus Cristo. Como? Ouvindo constantemente a voz de Jesus. Falando constantemente com Jesus. Obedecendo às ordens de Jesus. Esforcemos-nos em segundo lugar, portanto, para continuarmos andando com Jesus. E por último, você será egoísta se permitir que essas coisas aconteçam apenas com você. Você será egoísta se ver a glória de Deus, crescer na fé e ser confrontado com sua constante dependência de Deus, seja algo que você guarde apenas no seu coração. Disponhamos-nos, portanto, a convidar outras pessoas a andarem com Jesus. Ele nos colocou aqui para isso, para enquanto andamos com Ele, chamarmos outras pessoas a andarem com Ele, como nós temos andado até aqui. Louvemos e adoremos ao Senhor com gratidão. Continuemos nos esforçando para andar com Jesus e disponhamos a convidar outros para andarem com Ele e desfrutarem daquilo que nós desfrutamos. Que Deus os abençoe. Meus parabéns pelos 4 anos de vida. Continue andando com Jesus.